os danos que elas mais estão expostas, que elas podem perder o cabelo com essa patologia? Tá. Bom, então assim, o alisamento, vamos começar falando do alisamento, que você comentou. O alisamento com formol não está indicado para ninguém. Dependendo de ter alopecia androgenética, não ter, a gente não indica, né? Não é para fazer. Particularmente, qualquer tipo de alisamento, na minha opinião, não é interessante. Mas aí, quando vai falar da paciente que tem alopecia androgenética, esse dano é ainda maior, né? Então, como você comentou já aí na sua pergunta, existe o processo de miniaturização, né? Então, assim, é o principal fator da alopecia androgenética, a calvície, é o afinamento progressivo dos fios. Então, ao longo dos anos, os nossos fios vão ficando mais finos. Então, se um procedimento já causa um dano num fio estruturalmente normal, vamos dizer assim, num fio já fino, esse dano vai ser maior. Então, a descoloração extrema também. Então, alisamento não é legal para ninguém. E para alopecia androgenética é pior ainda. Então, não é recomendado. Entenderam, né, pessoal? Nada de alisamento. Ela vai passar para a parte de descoloração. Isso, o alisamento não é indicado para ninguém. Claro que em algumas situações os pacientes querem fazer, a gente orienta e cada um decide por si. Mas o ideal é que não faça, principalmente um paciente com alopecia androgenética que já tem uma haste estruturalmente ruim, vamos dizer assim, né? Sim. A coloração, a gente vai mais ou menos no mesmo caminho. Então, é muito frequente, todo mundo faz, eu faço descoloração, mas também tem um dano estrutural. Então, é um dos procedimentos que mais causa dano no nosso cabelo, também é a descoloração. E aí, mais uma vez, o paciente que tem um cabelo mais fino, ele vai sofrer esse dano maior e, inclusive, a gente vai ter percepção maior daquela alopecia, daquela rarefação. Porque aquele cabelo já está fino, a gente faz um procedimento por cima, causa quebra capilar e perde ainda mais aquela estrutura de haste, então se torna ainda mais evidente, às vezes, a calvície daquela paciente. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm a calvície, a gente segura durante o tratamento, querem ficar loiras. Em algum momento a gente libera um pouquinho para dar uma iluminada, mas é difícil ser aquela loira de antes quando tem uma alopecia androgenética. Então, de fato, não é recomendado. Aí, falando de química, as tinturas, se a gente for pensar, são as que menos vão prejudicar. Então, a gente tem que ter bom senso, porque às vezes a paciente chega com uma calvície, ela já está super chateada com isso, ela tem cabelo branco e quer tingir. Sim. Tudo bem, vai tingir, né? Dentre os procedimentos dos tratamentos químicos, a coloração é o que menos vai provocar danos. E aí a gente vai ter todas aquelas questões do tipo de coloração, dos cuidados entre a coloração. Mas aí sim, se for para escolher um procedimento, utilizar a coloração seria o menos pior. Quanto aos apliques que você perguntou, aplique também. Assim, você vai falar, tem aplique bom? Não tem. Não ideal. Por quê? O aplique, ele é uma das questões relacionadas à alopecia de tração, que a gente muito comenta, né? Então, é aquele processo que fica puxando o fio e acaba causando um dano do folículo piloso, e esse dano pode, inclusive, ser permanente. Então, naquelas áreas atingidas, pode ser que o cabelo volte mais. Mesma coisa, uma paciente com alopecia androgenética tem um cabelo mais frágil, então o aplique ele pode gerar quebra da haste e também levar a alopecia de tração, né? Porque a alopecia por tração não é só uma tração forte. Na verdade, uma tração no mesmo local, ainda que muito leve, né? Várias vezes por um longo período, pode levar também a uma alopecia. Então, não é recomendado, mas aí, mais uma vez, a gente entra na questão do bom senso. Aquilo vai trazer um conforto para paciente, para cliente de vocês. Então, aí precisa conversar e tentar utilizar uma técnica que cause menos danos. Porque falar, tem uma que não causa dano, não, todas, até as versões tic-tac, que são meio que um acessório capilar, que você pode tirar a todo momento, também vão provocar algum tipo de dano. Então, existe um mundo ideal e existe um mundo real, que a gente precisa ter esse entendimento para tentar ajustar, né, de acordo com cada paciente. Eu acredito que com essa resposta fica tudo ainda mais claro, né? Como nós, terapeutas capilares, né, que temos a ciência da tricologia, da cosmética,
temos o dever, né, de orientar o nosso cliente a ter essa consciência, né, que você tem uma androgenética e ela pode virar uma cicatricial, né? Nós aqui estamos falando dela em um modo padrão, mais comum no nosso dia a dia. Mas eu acredito que eu e a professora estamos aqui exatamente para falar essa verdade. Não pode, gente. Tem que ter bom senso. A aceitação, ela é importante. Podemos fazer uma escova, um babyliss de vez em quando? Porque eu tenho afro, né, professora? E, na verdade, assim, né, o dano do processo químico, ele ocorre para todo mundo, que a gente tem que pensar aqui, aí não só falando da androgenética, mas qualquer paciente que tem algum problema capilar, seja uma calvície, que é a alopecia androgenética, né, no termo médico, a gente usa o termo androgenética, seja um eflúvio telógeno, que é aquela queda capilar que fica caindo um monte de fios por dia, seja qualquer outro problema de alopecia, aquela haste, ela é estruturalmente já alterada. Então, ela vai sofrer mais, né? Então, é uma contraindicação, vamos dizer assim, relativa, exceto os alisamentos, que não pode. Mas o que a gente tem que ter realmente é bom senso. Quanto ao dano térmico, né? Acho que eu não comentei em relação a eles. Mesma coisa. A gente tem que pensar que aquela haste já está fragilizada, então ela pode ser mais danificada. Então, os cuidados gerais, né? Usar protetor térmico, espaçar, ter cuidado com a temperatura, por exemplo, do uso do secador. Um dado muito importante que a gente esquece é a manutenção dos dispositivos, a manutenção do secador, né? Aquele secador que está esquentando muito rápido, que está cheirando queimado, que tem cabelo preso, ele vai esquentar mais, ele vai causar um dano maior. Então, são detalhes que, se ajustados, permitem que a gente faça todos os cuidados que a gente adora, né? E sem causar muito grande. Então, realmente é uma questão de bom senso, mas lembrar que a paciente acometida pela calvície, ela e ele precisa ter um cuidado. Sim. Ou seja, gente, procurar o profissional especializado. Os equipamentos, eles têm que ser equipamentos de qualidades e monitorados para a segurança do próprio cliente e do paciente. E eu acredito que nós respondemos esse mito sobre androgenética. Posso fazer um botox, posso fazer luzes. Tudo depende. Tratamento, escova, não sei o que, de chocolate, não sei o que. Isso. Tem que ter cuidado, né? Porque vão mudando os nomes, mas no final teve uma pergunta aqui que eu vi que perguntaram sobre a micropigmentação. E só mandar um oi para a Dani que cuida do meu cabelo em Brasília, porque ela entrou aqui. Parabéns, Dani. Amanhã eu vou ir, hein, Dani? Bom, então, assim, o que é... Assim, a gente precisa... Perguntaram sobre a micropigmentação, né? A gente precisa entender. A micropigmentação é uma disfarce, nada tem a ver com tratamento. Então, vai como tatuar o couro cabeludo para tentar disfarçar aquela área calva. Tem que ter muito cuidado com a micropigmentação. A gente vê muito resultado artificial. Sim. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando optar por isso, procurar um bom profissional, lembrar que é né? A gente precisa continuar tratando e ter cuidado, porque às vezes micropigmenta, aquela rarefação vai evoluindo e aí fica super artificial. Todo mundo bate o olho no corpo. Então, pode sim, mas precisa ter muito cuidado com essa indicação. Isso mesmo, professora. Gostei. Vou passar para a segunda pergunta, Pro. Alopecia areata. Sabemos que é uma doença autoimune. Quais são os danos na haste capilar e no couro cabeludo após uma despigmentação extrema? E aquele cabelo que cresceu, saudável, que foi estimulado, que a pessoa teve aquela total arrepilação dos pelos, eles podem vir a perder força e cair de uma maneira abrupta, porque mesmo que não seja o pigmento encostado na raiz, tendo ciência que é uma patologia, então o cuidado é sempre maior. Ele não merece essa descoloração extrema, porque quando falamos de descoloração extrema em uma patologia como a areata,
estamos comunicando que é uma doença autoimune, né? Então, ela está correlacionada com diferentes fatores. E o fato de fazer uma despigmentação extrema em um cabelo acometido por essa patologia, 4 vezes, 3 vezes a mesma haste capilar. Porque quando falamos dos extremistas descolorantes, boom, dos loiro-chan, estamos falando desse estrago na haste capilar. Estamos falando de degradar a fibra, a cutícula, o córtex, destruir as pontes de sulfeto. E se a pessoa não tiver um cuidado delicado, ou ainda que ela pode ter consequências futuras de uma queda extrema. Porque o cabelo assim, eu acredito, se você tem uma patologia dessa e consegue chegar no extremo desse, você pode chegar em um grau muito bonito de loiro. Ele cresceu de novo, mas ele vai chamar tanta atenção. Vale a pena tudo isso? Você que tem uma patologia assim? Vamos falar um pouquinho disso daí, professora? Então, vamos lá. Sobre os procedimentos químicos no paciente com alopecia areata. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho sobre a alopecia areata, mas para adiantar, não existe uma correlação direta de processo, né, de tratamento químico, coloração, tintura, enfim, com a alopecia areata. Mas, mais uma vez, a gente entra na mesma situação que a gente colocou antes. É um problema capilar. E quando ele está em atividade da doença, ele tem sim uma perda estrutural de haste. Então, aquela haste pode se quebrar com mais facilidade. Tem que contar que durante a atividade da alopecia areata, os cabelos desprendem muito facilmente. Então, só na manipulação ali, a gente pode estar pegando o fio, né, que a gente chama de tração leve positiva. Vai passando a mão delicadamente, esse fio vem vindo na mão. Então, teoricamente, não estaria contraindicado um coloração. E pode ter de louro. Porque a gente não pode exagerar, porque vai causar um dano de haste. Uma haste já... Mas não existe correlação direta. Não correlação direta. Químico. Eu vou descolorir meu cabelo, ele vai desencadear a minha areata? Não, né? Tem uma predisposição genética, tem uma influência muito importante. E vou aproveitar para falar um ponto aqui, né? O fator emocional é um dos fatores que podem ser gatilho e agravante da areata. Não é uma doença que tem que ter uma predisposição genética, tem uma alteração inflamatória e o fator emocional pode ser um desencadeante. Né? Então, tem um estresse mental areata, só vou ter se tiver predisposição para isso. Mas não tem relação com o procedimento químico. Agora, a alopecia areata, a gente sabe que tem um dano muito grande na fase anágena do fio, que é a fase de crescimento. Então, numa fase de atividade, essa fase de crescimento está toda alterada. Essa haste vem, né, mais... Então, ela vai sofrer um dano maior. A mesma anterior. Tá? Nossa, que interessante. Então, acredito ter esclarecido para vocês, mocinhas, que não pode exagerar. Não pode. Todo mundo quer falar muito loira, mas tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Eu sempre falo, você até pode chegar nesse loiro, mas tem que ser com uma terceira, uma quarta descoloração, mas com o passar do tempo. Androgenética é arriscadíssimo, areata também. Não pode ser em um dia só esse trabalho, esse super efeito Madonna. Não dá efeito Madonna. Mesmo quem não tem uma patologia, que é meu caso, por exemplo, é super difícil conseguir manter o loiro, né? Eu não tenho nenhum problema capilar. Entretanto, o meu cabelo sofre muito quando eu vou fazer a descoloração. E eu não consigo. Eu queria estar loiraça, mas... né? Então tem que ter cuidado. Porque nós não envelhecemos, né? Nós ficamos ricas, loiras, cor de ouro, blonde gold. Vamos para a terceira, professora, terceira pergunta. Agora eu acredito que agora ela vai entrar em um modo um pouquinho mais profundo, explicando essas duas patologias, mas já foi bem esclarecido nessas duas perguntas. De qualquer forma, eu vou fazer, se tiver que ressaltar algum ponto, é bacana para as pessoas entenderem. No caso de doenças autoimunes,
como Sjögren, fibromialgia, areata, lúpus, psoríase, diabetes, hipotiroidismo, hipotiroidismo, ovário policístico, entre outras doenças raras ou comuns no nosso dia a dia. Qual é o nosso papel como terapeuta capilar e dermatologista? Devemos trabalhar caso a caso com a ajuda de diferentes especialistas de diferentes áreas ou somente o médico dermatologista e terapeuta capilar é o suficiente? Tá, vamos lá. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque começou uma chuva aqui. Se qualquer coisa me avisa que eu falo mais alto. Tá. Deu só uma tremidinha, Pro. De vez em quando deu uma baixadinha assim. Tá bom? Um pouquinho mais alto. É uma chuva absurda aqui em São Paulo. Vamos lá. Então, essas doenças todas, né? Algumas são mais raras mesmo, outras são mais comuns, como o ovário policístico, né? Está bastante associado à alteração capilar. Então, na minha opinião, né, o papel do terapeuta aí, eu acho que bastante na triagem, nos ajudam muito na triagem desses pacientes, porque ainda é difícil que as pessoas valorizem a queixa capilar. Então, às vezes, elas estão sofrendo com o cabelo tá caindo, tem algo estranho, tá começando a ver o couro cabeludo, e aí todo mundo fala assim, isso é estresse. E quem não tá vivendo estressado nesse ano? Nesse ano, verdade. Na minoria das vezes é estresse, né? O estresse pode ser um fator agravante. Então, eu acho que o papel do terapeuta nesse ponto é orientar e falar, olha, procura ajuda médica, tem algo de errado aqui, essa queda não parece normal, teu couro cabeludo está alterado de alguma forma. Até porque muitas vezes eles chegam se queixando para vocês, para o cabeleireiro, para o terapeuta capilar, de que tem algo errado, até pede uma dica de um shampoo anti-queda, alguma coisa assim. Então, nesse ponto, o papel é orientar. E outro papel, eu acho que é acolher, né? A gente precisa acolher esses pacientes e os clientes de vocês e explicar que doença de pele, doença de cabelo é doença também. A gente precisa valorizar, né? Existe até uma brincadeira interna com os próprios colegas médicos que falam, exemplo, né? A doutora Aline não é médica, não, ela é dermato. Não, eu sou médica, sim, eu trato de doenças horríveis, doenças de pele, doenças de cabelo. E qual que é a dificuldade? Não, é uma doença que não dá para esconder, né? Tá todo mundo você tem aquilo. Então, verdade. Eu percebo muito na minha rotina de consultório que os pacientes eles têm dois sofrimentos. Vamos falar de cabelo. Um, com a própria queda capilar, né? Principalmente as mulheres, pensar em perder o cabelo é desesperador. E um outro sofrimento é com a autopunição, porque às vezes elas pensam assim, eu estou buscando ajuda só pelo meu cabelo e tem tantas outras doenças que precisam ser tratadas. Então, eu acho que acolher é muito importante, né? Eu já comentei algumas vezes sobre isso. Esse é o nosso papel de todos os profissionais, acolher, orientar e triar esses pacientes para que eles não cheguem até o médico já numa fase muito avançada do problema capilar, em que já não tem muito o que fazer, né? E quanto aos profissionais envolvidos, não é só o terapeuta, não é só o médico. Psicólogo é extremamente importante, né? Nós estávamos conversando em uma ocasião, até um pouquinho antes, né, Vera, sobre como eu vejo a questão emocional, algum problema pessoal ou familiar por trás das queixas capilares. Então, psicólogo é muito importante, eventualmente endocrinologista, ginecologista, porque o cabelo, às vezes, está sinalizando algum problema sistêmico. E a gente nutricionista, né, professora? Nutricionista. Super importante, né? Personal. Então, assim, vamos falar de personal, mas não personal, fazer exercício físico. Desculpa que eu te interrompi, mas é para a pessoa entender que ela tem que cuidar um pouquinho de todas as fases dela biológica. Exatamente. Tem uma psicóloga muito querida aqui, que eu trabalhei muito tempo com ela, Eliana, um beijo. Que bom que você está aqui. E sim, é multidisciplinar, né? Todo mundo tem que estar envolvido. Então, nessa questão de orientar, a gente precisa entregar informação coerente, porque hoje a informação está por aí, né? Está por aí. Às vezes não é uma informação legal. Então, nós, como profissionais, precisamos informar, triar, orientar e acolher. Eu acho que basicamente é isso. Ok, uma boa ficha anamnese, né? Escutar o cliente, a queixa dele, ouvir ele em profundidade, né, professora? Na verdade, é isso que nós, como profissionais especialistas da área da saúde, temos que fazer, né?
ter esse olhar em relação ao outro, o que ele está querendo falar para você, porque ele veio até você, então ele está precisando de ajuda, né? Ele tá buscando uma esperança, né? Porque cabelo é vida, é tudo, né, professora? Nós amamos cabelo. É isso aí. Gente, tenho que lembrar, a doutora Aline, ela é um anjo na minha vida. Eu a encontrei no elevador da Universidade Oswaldo Cruz, eu já sabia, pelo estilo dela toda chicosa, que ela era uma super doutora, né? Porque a gente... História, Vera, que você me identificou no elevador. Sinal que a imagem visual estava boa ali de professora. Muita segurança, muito profissionalismo. Tem um carinho enorme. Você foi a minha primeira turma, né? Vocês foram a minha primeira turma da pós-graduação de tricologia cosmética lá no Oswaldo Cruz. Foi a turma que me incentivou a ter Instagram, porque eu não queria. Doutora, a gente quer te seguir. Aí eu passinhos devagar. E eu, da sua turma, né, trouxe várias amizades, colegas, trabalho com vários. Então, eu tenho um carinho enorme por vocês. Gratidão, Pro, eu tinha que falar. Vamos, obrigada de coração. Para mim, você é um presente. Vamos para a pergunta que não quer calar. Dona Vera, obrigada. A pergunta que não quer calar, gente. Minoxidil causa eflúvio telógeno? Esse preparativo pode induzir o eflúvio telógeno se o paciente ou o cliente usar sem orientação médica? Quais são as consequências do cliente e paciente se automedicar sem ter um especialista para lhe orientar? Tá ótimo, vamos lá. Um beijo, Patrícia. Eu tô vendo vários alunos lá, tá quase em encontro de turma aqui. Bom, vamos falar do minoxidil. Isso é uma dúvida muito frequente mesmo, né? Então, assim, quando vem essa questão se o minoxidil causa eflúvio telógeno, assim, pode causar eflúvio telógeno, mas geralmente as pessoas estão se referindo ao fenômeno de shedding, que a gente fala, que é uma queda inicial que pode acontecer quando a gente introduz o tratamento. E por que isso ocorre, né? O minoxidil, dentro do mecanismo de ação dele, ele vai derrubar aqueles fios que estão em fase de queda, então ele vai acelerar uma queda de fios para que a gente comece a ter novos fios anágenos, novos fios em crescimento. Então, no início de tratamento, pode ter uma queda ali de 2 a 8 semanas, quando a gente introduz o minoxidil, o paciente pode ter uma queda. E a gente precisa orientar, porque isso é muito angustiante, porque o paciente imagina que a queda está piorando. Ele fala, nossa, mas eu estou tratando e estou piorando. Não, isso acontece. Isso é o fio que já ia cair sendo derrubado de forma antecipada para a gente reentrar em anágeno, nascer um fio novo. Isso não é eflúvio, isso é um efeito do início do tratamento. Agora, o minoxidil pode dar eflúvio telógeno? Pode. Geralmente isso acontece quando ele causa uma dermatite de contato, por exemplo. Isso pode acontecer. E aí essa dermatite de contato, que é uma espécie de alergia, ela pode ser tanto ao próprio minoxidil, como ao propilenoglicol, que vem bastante associado nas fórmulas de minoxidil. E aí a gente precisa buscar isso, tentar entender. É um pouquinho mais complicado. Então, sim, ele pode causar um eflúvio telógeno, mas ele pode, no início do tratamento, gerar uma queda, e isso não é um problema, isso vai passar, é autolimitado. É autolimitado. Mas é bem angustiante para os pacientes, então a gente tem que orientar sempre. Senão Ok. Tem paciente que fala, não quero usar nunca mais minoxidil na minha vida, fez meu cabelo cair, enfim. Então a gente precisa entender, e é um medicamento, né? Precisa de prescrição, de segmento e de cuidados. Ó, tem uma pergunta aí. Ele na verdade, a longo prazo, né, professora? A gente não pode como deve, exatamente. Não pode parar ele de uma vez e achar que porque cresceu, parou a queda, você simplesmente pode parar de utilizá-lo. Ele é um tônico, ele não vai fazer mal, na verdade ele vai fazer bem. Se ele for usado, ele vai ter essa estimulação de crescimento, de diminuição de queda. Então ele não pode, parei, meu cabelo encheu, eu tenho, já aconteceu de chegar... Né? A gente tem que entender, assim, aí a gente fala... Minoxidil, a principal indicação, né, que a gente indica é para calvície, para alopecia androgenética. Então, assim como ele, a finasterida, quando é indicada,
Não é um tratamento de 2, 3 semanas, é um tratamento a longo prazo, anos, né? E quando a gente para esse tratamento, a gente perde aquele benefício. Não é que ele vai derrubar o cabelo, não. O benefício que ele estava fazendo vai parar. E aí, quando para o minoxidil, pode cair cabelo? Pode. Por quê? Aqueles folículos, né, o folículo capilar que estava sob a ação do minoxidil, que estava parado lá na fase de crescimento, porque é isso que o minoxidil faz, ele mantém o fio ali na fase de crescimento. Se eu tirar o minoxidil, qual que é o caminho desse fio? É de crescimento passar para a fase de queda. Esse é o ciclo do nosso fio. O fio nasce, cresce e cai. Então, aqui os fios vão perder a ação do minoxidil e aí eles caem de uma vez. Então, na parada, pode também aí ter uma queda assim, mais importante. Mas o ideal é usar a longo prazo. Quando bem indicado, né, a indicação correta, com segmento médico, a intenção é a gente manter esses tratamentos por muito, muito, muito tempo. Ok. Ó, tá vendo? Respondeu como usar de forma correta, que é por muito, muito tempo, com acompanhamento de um especialista. Tem uma pergunta aqui que ela usou e teve dor de cabeça. E tem uma outra que perguntou se pode ser usada em mulheres. Já antemão, vamos responder que sim, mulheres e homens. E agora é com a professora. Com a doutora Lívia. Dor de cabeça tem alguns pacientes que queixam realmente, né? O minoxidil, ele na origem dele é um remédio utilizado para antihipertensão, ele tem um efeito de dilatar os vasos. Alguns pacientes queixam, sim, de dor de cabeça. Raramente dá algum efeito colateral mais importante, que pode dar um pouquinho de inchaço aqui na região da fronte, mas isso não é tão comum. O que mais os pacientes queixam é de coceira, desconforto do couro cabeludo. Geralmente está mais relacionado até ao propileno glicol, que é fórmula. E da questão cosmética. Não gosta porque o cabelo fica pegado, enfim. Ressecado, né? Fica um aspecto estranho, né? É difícil aderir ao tratamento, né? Então, os pacientes se queixam bastante. E uma outra questão que aí é um pouquinho mais frequente é aumento de pelos, né? Que a gente chama de hipertricose, principalmente na região aqui do mento, às vezes aqui na área, aumenta um pouquinho os pelos, mas quando para o tratamento, esse efeito colateral regride. Regride. Respondeu bastante perguntas, professora. Super interessante, amém. Finasterida, pode ser usado sem acompanhamento médico? Quais são os riscos? Não, né? Assim, nenhum medicamento, né, gente, deveria ser usado sem prescrição médica. Claro que, eventualmente, a gente vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, para um sintoma gripal que a gente comprou ali, enfim. Mas, principalmente, os medicamentos de uso crônico, eles precisam de segmento médico. E com a finasterida não é diferente, né? Finasterida, a mesma coisa do minoxidil, não é utilizar há 2 meses, né? A finasterida começa a ter efeito com 3 meses, e esses efeitos só vão ser consistentes lá depois de anos, né? Sim. Um ano a gente está consistente e esse tratamento tem que ser mantido. E a finasterida, né? Assim, aí vamos falar, a prescrição médica e segmento médico é absolutamente necessário e importante. Então, vamos falar de colaterais. Por que, né, que a gente precisa de segmento médico? Primeiro, pelos efeitos colaterais, obviamente, né? Então, assim, por bula, série de efeitos. Então, por exemplo, a grande temida, né, alteração sexual, os homens morrem de medo de tomar, então isso tem relatado na bula, né? Pode ter diminuição de libido, pode ter diminuição do volume ejaculatório, disfunção erétil, pode ter dor e aumento de mamas, dor testicular nos homens, depressão foi relatado, né? Então a gente tem uma série de efeitos bem sério, que são sérios, então precisa de segmento. Talvez o mais importante que a gente vai citar aqui é que mulheres grávidas e que podem engravidar não devem utilizar a finasterida. Ela é terapêutica, ela causa malformação no feto. Só para vocês terem ideia, na bula da finasterida tem escrito que a mulher gestante ou que pode engravidar, então aquela mulher no período fértil que está tendo vida sexual, que pode aparecer uma gestação ali, ela não pode nem manipular o comprimido quebrado ou esfarelado pelo risco de absorção. Olha isso. Então, para vocês verem como é importante. E aí, gente, não é só finasterida oral. Eu citei esse dado da bula para a gente lembrar. Quando a gente fala de finasterida, é oral,
é tópica, é injetável. É tudo finasterida. Então, às vezes a pessoa, eu não tomo, mas eu passo e tudo bem não ter segmento médico? Não, precisa, tem absorção. Precisa. A pele é uma via de absorção de medicamento e as pessoas esquecem isso, né? Então, assim, tá absorção que vai ter efeito colateral igual. Então, primeiro, precisa de orientação médica pelos efeitos colaterais. Segundo, é um tratamento de longo prazo, então a gente precisa acompanhar os exames desse paciente. Embora não seja um medicamento que a gente considere tóxico para o fígado, por exemplo, imagina que o paciente já tem um problema hepático, ela é metabolizada ali, então eu preciso seguir com os exames, né, a longo prazo. E o terceiro ponto, que, enfim, é simples, mas precisa ser comentado, será que a indicação está correta? Porque, às vezes, eu estou tomando remédio por conta própria e estou tratando com o que não deveria tratar. E será que está respondendo também? Porque não é todo mundo que tem calvície que responde a finasterida, por exemplo. Sim. Mulheres, a alopecia androgenética na mulher ainda é uma incógnita. Ainda tem um monte de coisa que a gente não entende. Tem mulher que responde ao antiandrógeno, que é a finasterida, por exemplo, e tem mulher que não responde. Então, não tem sentido e é muito perigoso utilizar qualquer outro medicamento sem prescrição e segmento. Também é só prescrever, sabe? Tem que manter o segmento médico. Tem que manter o segmento médico. Eu acredito que foi super respondida. Vamos para uma outra curiosidade, professora. Bom, e o mais importante, sabemos que o resultado do sucesso na terapia capilar varia de pessoa para pessoa. Como podemos driblar as fake news desses crescimentos milagrosos, né? Por exemplo, são vendidos na internet cabelos crescidos após uma sessão de laser. Uau! Eu quero esse laser, eu quero esse cabelo. Uma sessão de microagulhamento, alta frequência, suplementação de nutracêuticos, cosmecêuticos. Dizem que faz o cabelo crescer milagrosamente de 2 a 3 a 4 a 5 centímetros por mês. Como se livrar desse charlatanismo e como ter a certeza que você finalmente está nas mãos de um especialista correto que está lhe orientando em todos os sentidos? Tá, vamos lá, vou comentar sobre isso. É uma questão muito importante mesmo, que a gente luta diariamente. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu vi. Perguntaram se excesso de vitamina é perigoso. Sim, é perigoso, né? Polivitamínico também é remédio, né? Por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com prescrição de vitaminas, aminoácidos para pacientes que têm cálculo de rim, né? Um exemplo clássico. A gente pode piorar aquele quadro. E algumas vitaminas em excesso são tóxicas, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Mesmo com as vitaminas, que às vezes a gente esquece que é remédio, né? Se acontece, a gente pergunta para o paciente, você toma alguma coisa? Ele fala não. Aí ele toma um polivitamínico, ele esquece que aquilo é remédio. Então tem que ter cuidado mesmo com os polivitamínicos, tá bom? E, bom, então a questão das propagandas, esse marketing agressivo, né, na área capilar. Então, essa história de que uma sessão de laser, uma sessão de microagulhamento, uma sessão de PRP, eu vi que perguntaram aqui do PRP, não resolve nada. Não. Se uma sessão resolveu, é porque aquela queda capilar estava em processo de resolução. Gente, quem tem o ciclo capilar sabe que com uma sessão não vai resolver. Não vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu acho que vocês devem se lembrar, quem está aqui de aluno, nas aulas eu sempre falo isso, né? Porque às vezes vem um monte de informação para a gente, não, você vai fazer isso aqui com uma sessão, não vai resolver, né? E a gente não pode mentir para o paciente. Pode ser, paciente para o cliente, pode ser que na primeira sessão ele tenha uma melhora, ele pode ter uma melhora. Vamos imaginar, falando da terapia capilar, que esse paciente ele tem um eflúvio telógeno, então só para explicar rapidinho, para quem não entende o termo, o eflúvio telógeno é aquela queda que a gente perde um monte de cabelo todos os dias. Então, a queda diária de fios está aumentando. Então, vamos imaginar que o paciente tem um eflúvio telógeno, sei lá por quê, tá? Investigação, o que aconteceu. E ele tem também uma dermatite seborreica, uma caspa. E aí ele foi lá no terapeuta capilar dele e fez uma sessão de um blend de
essenciais, enfim, com uma laser terapia, e ele teve uma melhora. Ok, por quê? Porque ele desinflamou um pouco o couro cabeludo e aquele percentual da queda que estava relacionado à dermatite melhorou. Agora, do eflúvio telógeno, não. Se tem um paciente que está caindo o cabelo, fez uma sessão, milagrosamente melhorou, ele está em processo de resolução, porque o eflúvio resolve. O eflúvio, nosso cabelo tem o gatilho para cair, ele cai, para de cair. Se tiver tudo bem com o nosso organismo, a natureza é inteligente. Ela vai lá e reorganiza o seu ciclo capilar. Então, não resolve em uma sessão, a gente tem que ter cuidado. Como que buscando informação, né? E aí, para os pacientes, duvidar daquele profissional que promete milagre, porque não existe milagre na medicina, não existe milagre na dermatologia, não existe milagre nos capilares, né? É um processo. Precisa de paciência, de adesão, de comprometimento, e é com o tempo. A gente tem que segurar a ansiedade, porque o resultado ele vai vir só. Ou seja, independe, né, de pessoa para pessoa e tem alguns fatores que ainda precisam ter em consideração. Que você abrangeu o tema agora da dermatite seborreica, né? Que é um tema que pode vir a cometer as pessoas que têm androgenética e querem fazer botox. Você vai estragar tudo, vai entupir os seus ossos capilares e o seu folículo piloso vai ficar danificado, com certeza. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Cláudia, que eu vi que ela falou sobre o PRP, se acha que ajuda. Cláudia, eu acho que sim. Eu não faço o PRP porque o Conselho Federal de Medicina ainda não permite, então ainda não está na minha prática diária, mas estudo muito o assunto. E acredito que sim, que pode ter um benefício, mas quando muito bem indicado, né? O que a gente precisa entender é que tem alguns tratamentos capilares, eles vêm como um adicional, não é o ponto principal do tratamento. Então, quando bem indicado, pode ajudar, mas a gente ainda não considera como um tratamento de primeira linha, vamos dizer assim, nas doenças capilares, tá bom? Professora, tem uma outra perguntinha aí. Se tiver problemas no organismo, isso também pode afetar quedas no cabelo? Sim, né? É super frequente. Na verdade, o nosso cabelo sinaliza as doenças sistêmicas. A gente tem que lembrar que o folículo piloso, que é o órgão produtor do cabelo, ele é um órgão periférico, né? Então, assim, quando a gente está numa situação de algum problema no nosso organismo, o nosso organismo vai priorizar todos os outros órgãos. E, por último, ele vai cuidar do folículo piloso, do aparato ungueal, por exemplo. Então, é muito comum que situações, por exemplo, de alguma doença inflamatória, infecciosa, o nosso cabelo acaba sofrendo e gere um gatilho de queda capilar. Por isso que a gente precisa investigar, né? Queda capilar pode ser 1000 coisas. Sim, verdade. Professora, rapidinho, o que é PRP? Tem uma enfermeira, amiga minha, cliente, perguntando aí para você. Tchau, Marli. Tudo bem? Marli. É a sigla do plasma rico em plaquetas. É um tratamento, né, em que retira o sangue, faz um concentrado ali de plaquetas, porque são ricas em fatores de crescimento, e aí injeta no tecido a ser tratado. Como a gente está falando de calvície, de queda de cabelo, injetar no couro cabeludo. Né? Então, seria essa a ideia do tratamento, porque eu estou injetando fatores de crescimentos naturais, vamos dizer assim. Isso que é o PRP. Ok, respondido. Temos mais algumas perguntinhas aqui. Professora, doutora Aline, sabemos que a ansiedade, o estresse, você não consegue controlar a depressão. Quando a pessoa está nesse nível alterado de seus hormônios, de suas funções normais, o quanto isso incide e afeta na recuperação e no crescimento dos folículos pilosos? Na verdade, essa é uma complementação até da pergunta que foi feita aí, né? Do nosso sistema biológico como um todo. Isso, nós já conversamos um pouquinho da questão do estresse, né? Então, assim, o estresse, ele pode ser um gatilho, então, um fator para desencadear diversas doenças de pele e de cabelo, e pode ser um fator de piora. Mas o que a gente precisa lembrar, assim, eu sempre gosto de frisar isso, não é só o estresse, a não ser que a gente esteja falando de uma tricose compulsiva ou de uma dermatose compulsiva, que aí é aquela doença de pele ou cabelo que, de fato,
está diretamente correlacionada, a única causa dela é um distúrbio emocional ou psiquiátrico. Nas outras doenças, aí vamos citar alopecia areata, dermatite seborreica, a dermatite atópica, que pode envolver também o couro cabeludo, a psoríase, a gente tem um fator emocional, estresse, como um agravante ou desencadeante. E realmente, isso gera alterações inflamatórias que pioram, que fazem que o paciente entre em crise. A gente precisa cuidar, né, dessa questão. Então, é extremamente frequente que a gente indique nossos pacientes para terapia, que procure um psicólogo. Maravilhoso se a gente tiver um psicólogo na sala do lado, como eu já tive aqui a Eliana, que estava aqui, não sei se ainda está na live com a gente. Porque é muito importante, a gente tem estudo que comprova isso. Por exemplo, a alopecia areata, que a terapia ajuda na resposta ao tratamento, aumenta a resposta ao tratamento. Então, precisamos sempre considerar esse ponto, né? E buscar a ajuda dos profissionais capacitados para tratar a questão emocional. E, claro, né? A gente se ajudar também, porque depende muito da força de vontade de cada um, né? Na questão do estresse, a gente precisa... Às vezes é aquele estresse do dia a dia, básico, que todo mundo passa. E aí a gente precisa buscar, dormir bem, se alimentar, fazer atividade física. Isso tudo vai ter uma positiva no tratamento capilar. Em todos eles. Sem exceção. Em todos eles. A Casinha da Beleza perguntou se tem alguma novidade de tratamento, né? Tem algumas novidades. Hoje tem utilizado muito o minoxidil oral, né? O pessoal tem perguntado muito sobre o minoxidil oral, mas lembrar que o minoxidil oral ele não está atuando no processo principal da alopecia androgenética, que é o afinamento. Então, assim, é uma opção de tratamento que está sendo muito falado e muito utilizado agora para trazer uma melhora aí de cobertura. E tem novas drogas antiandrógenas sendo estudadas e chegando no mercado. Então, assim, o tempo todo a gente vai tendo, né, novas opções de tratamento, mas lembrar que a calvície não tem cura. Então, a gente vai tentar interromper essa progressão, retardar a progressão, mas é muito difícil e cada caso responde de um jeito. Então, mesmo os antiandrógenos, que, né, o efeito antiandrógeno, e a gente tem várias drogas que têm esse efeito, ele seria o tratamento de primeira linha, mas mesmo assim tem mulheres que não respondem, né? Então, realmente é muito detalhado, é muito personalizado o tratamento, mas tem um monte de coisa nova aparecendo por aí. O que está em alta, que todo mundo pergunta agora, é minoxidil oral. Mas qual que é o ideal? Pode usar o minoxidil oral se tiver indicação médica e tal? Pode, mas tem que ter alguma droga ou algum mecanismo antiandrógeno atuando também para a gente tentar impedir o processo de afinamento dos cabelos. O minoxidil não é o melhor nisso, tá? O minoxidil ele tem uma outra ação que ajuda com essa ação. Ou seja, é um conjunto de fatores e atividades e profissionais especialistas para tratar. Porque, na verdade, o que nós conseguimos com essa patologia, porque é uma patologia, né? Ela não tem um stop, ela não acaba, ela se tem controle de uma androgenética, de um eflúvio, de uma areata. Como quase todas as doenças de pele e cabelo. Não tem controle, posso dizer assim. Como um colesterol, uma diabetes, tem que, assim, no caso de quem tem problema de cabelo, tem que tratar, passar num dermato, num terapeuta, sessões a laser, tomar suplementos como minoxidil ou aplicar tônicos como minoxidil, usar shampoos específicos, mas não achar que se você vai fazer 12, 24 sessões, você curou o seu problema. Você vai ter o controle do seu problema, uma redução daquela queda. Em alguns momentos, devido aos fatores hormonais, devido aos nossos emocionais, a gente pode ter uma recaída. É isso que você quis dizer totalmente, não é isso, professor? Exatamente. Às vezes, mesmo com tratamento, tem momentos que não vai bem e a gente precisa persistir. Então, realmente é bem trabalhoso. Teve uma pergunta sobre a exposição à alopecia, né? Então, assim, a alopecia androgenética, como o nome já diz, a gente tem um traço genético, é uma herança, né, poligênica que a gente faz, com vários genes envolvidos. Perguntaram também da espironolactona. A espironolactona é uma dúvida muito frequente, eu recebo muito por direct às vezes. Mas me pediu para tomar espironolactona e eu vi que é um remédio
para hipertenso, é um diurético. É um remédio para hipertenso mesmo, mas ele tem efeito antiandrógeno. Ele vai competir com os receptores dos hormônios androgênicos ali no folículo piloso. Então, ajuda a gente a controlar o processo de afinamento dos cabelos. É sim um tratamento para mulheres, para homem não. Para homem não pode a espironolactona, mas também tem efeitos colaterais, tem contraindicação só com orientação médica. Cláudia, a partir de janeiro minha clínica está aberta. Tivemos um pequeno atraso, mas em janeiro estarei atendendo. Vamos começar 2021 com tudo, se Deus quiser. Adenosina tópica? Sim, tem estudos que mostram que é benéfico no tratamento. Gente, tem uma infinidade de coisas, né? Assim, de ativos, de tratamentos. Então, realmente depende muito de cada caso. Assim, na verdade, a gente indica o tratamento e acompanha esse paciente. Pelo menos 3 meses de tratamento, vamos dizer assim, os resultados não são imediatos, para a gente começar a entender se está respondendo. Está respondendo, ok, eu vou manter. Não estou vendo nada de resposta, eu vou tentar uma outra alternativa. Então, realmente é muito trabalhoso o tratamento capilar, né? A gente entende, às vezes, com o decorrer. Acontece, por exemplo, de numa primeira consulta, às vezes eu não dou um diagnóstico que 3 meses depois eu dou, porque com a evolução ele aparece, né? Às vezes a gente muda o diagnóstico, então isso é muito comum, porque de fato não é simples. Os problemas capilares não são simples. Ok. Bom, iremos somente complementar, porque nós acabamos de responder sobre isso, mas assim, sabendo ainda que a alimentação equilibrada, a disciplina através dos exercícios físicos, da meditação, através da espiritualidade, de uma fé, uma crença, crer naquele processo que você está fazendo, o quanto tudo isso influencia na vida e no crescimento dos novos folículos pilosos. No caso do médico dermatologista, especialista tricologista cosmética, terapeuta capilar, qual é a nossa real função ao ouvir a queixa do cliente, do paciente? Acabamos de responder alternadamente, mas vamos reafirmar para as pessoas um pouquinho dessa junção quântica. Tá, comentar, só deixa eu responder a Cláudia aqui. Ela perguntou sobre a tiara de laser. Sim, Cláudia, o laser é interessante, né? A gente tem vários estudos, é aprovado como um tratamento adjuvante, então não é o tratamento principal. Eu não sei se você está perguntando para calvície, para eflúvio. Então, não é um tratamento principal, mas tem benefício sim. Então, é indicado em alguns casos e pode nos ajudar no tratamento. Estão falando também do diagnóstico de alopecia de idade, né? Então, em geral, assim, é bem variável, né? Assim, para os homens, em geral, os primeiros sinais começam ali na adolescência, né? Então, quando começa a puberdade. Mas tem casos de diagnóstico bem antes, o mesmo ocorre para a mulher. Nas mulheres, geralmente, é mais ali por volta dos 30 anos que elas começam a ver os primeiros sinais. Mas, gente, muito importante, o início a alopecia androgenética, a calvície, principalmente na mulher, ela evolui muito lentamente. Então, às vezes, fica anos de afinamento do cabelo e só quando ela tem uma perda muito importante da cobertura do couro cabeludo que ela procura ajuda médica, e aí já está bem avançado. Então, às vezes, o diagnóstico é mais tardio por isso, porque demora a procurar ajuda, mas a alopecia androgenética começou lá atrás, tá? E assim, às vezes, também perto da menopausa, porque ali na perimenopausa, a menopausa pode ter uma piora e aquela mulher não se incomodava antes, e ela tinha um diagnóstico de calvície, quando ela chega ali nos 45 anos de idade, começa a ter muita alteração capilar, aí ela procura ajuda e a gente fecha o diagnóstico. Mas, assim, as alterações no início são muito sutis. E é o momento ideal para a gente pegar. Às vezes a gente só vê com a tricoscopia ali no consultório mesmo. Sim. Tá? A gente não consegue identificar nada no início. Professora, eu acabei dispersando da pergunta, né? Não, nós falamos sobre bastante coisas. É importante. Essa pergunta, por exemplo, chá preto e chá verde influencia no hipotiroidismo? Porque eles aceleram o metabolismo, né? Olha, não que eu saiba, tá? Não tenho essa experiência no hipotireoidismo em particular, mas não que eu saiba, aí teria que perguntar para alguém que é mais expert em hipotireoidismo mesmo, talvez o endócrino ajudaria a gente, se tem alguma influência na questão do hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo é uma causa importante de eflúvio telógeno, né? Então, a gente sempre investiga a tireoide. Sempre investiga a tireoide. Ok.
Basicamente a pergunta era aquela de falar sobre tudo isso, de unir as nossas forças, as nossas classes, as nossas especialidades e trabalhar em equipe, né? Fazer uma boa anamnese para poder estar falando, né? Eu sempre falo para o meu cliente, olha, você está sendo acometido disso, então você precisa passar com dermato, com endócrino, com Comentou um psicólogo. ponto importante, né, Vera, que eu gosto que eu vou até comentar, evidenciar aqui, que você falou de acreditar no tratamento, de ter fé. Isso é extremamente importante, né? Eu acho que a gente tem esse jeitinho parecido, que a gente acredita nessa questão, né? E é isso mesmo. Às vezes a gente sente na consulta até o paciente que vai levar bem o tratamento, porque, gente, não adianta. Eu gosto de dizer, algumas vezes até coloquei alguns artigos na rede social sobre a adesão ao tratamento, que o tratamento, ele é um... Qual será a próxima live, Pro? É médico, eu gosto de falar, né? Nas aulas eu falo, é médico e paciente. Não adianta eu fazer o diagnóstico, não adianta eu dar o tratamento se não usar o tratamento. Então, é 50-50, responsabilidades divididas. Precisa aderir ao tratamento, precisa acreditar. Não tem coisa pior para o médico quando a gente está fazendo a receita e o paciente olha com aquela cara de que não vai funcionar. Eu sei que às vezes ele vem desacreditado, porque já fez vários tratamentos, já passou por vários especialistas. Então a gente também precisa ter um jogo de cintura nesse ponto, né? Mas precisa confiar no tratamento, precisa aderir e usar o tratamento. Porque às vezes vai falar, doutora, não resolveu nada. Aí eu gosto de perguntar assim, e o que você usou? Para ver se ele lembra o que eu prescrevi, porque às vezes ele nem sabe que eu nem comprou o medicamento. Então, acreditar pensamento positivo. Já coloquei artigos sobre isso também, sobre pensamento, sobre gratidão. A ciência comprova que tem efeito e precisa aderir, né? Precisa levar ao sério, ter paciência e comprometimento nos tratamentos capilares. Então, é todo mundo junto, né? O terapeuta, o médico, o psicólogo, o paciente. O paciente tem um ponto importante também no tratamento. Sim. Temos 4 minutos, rapidinho, para dor no couro cabeludo. Por que somos acometidos por isso? Ah, tá. A dor, a gente tem duas situações, né? Pode ser a dor porque a gente tem alguma lesão dolorosa. Então, por exemplo, tem uma infecção, tem uma lesão com pus, isso gera dor. E tem a dor que eu acho que o pessoal fica mais curioso, que é a tricodínia, que a gente fala tricodinia, tem os dois termos aí são usados, que é aquela sensibilidade, é um couro cabeludo que arde, que é sensível, dói para pentear, dói para lavar. E aí pode estar relacionado ao eflúvio telógeno, mais ou menos 30% dos pacientes sentem dor quando o cabelo está caindo, então couro cabeludo sensível. Parece estar relacionado também a algumas alopecias cicatriciais, pode ter tido um quadro de herpes zoster no couro cabeludo. Então, assim, tem alguns estudos que associam ao estresse. Tem paciente que está ansioso, estressado, ele sente doer, geralmente aqui, ó, bem no topo do couro cabeludo. Então, tem essas duas situações. Eu posso ter uma lesão dolorosa e aí eu tenho dor, ou eu posso ter uma dor que eu olho e não tenho lesão, mas meu couro cabeludo é bem e é muito desconfortável. Os pacientes sofrem bastante. Gente, não faltou assunto e ainda tem mais, mas assim, já deu o nosso tempo, professora. Então, vou deixar você falar um pouquinho. A gente tem 3 minutos e eu vou agradecer todo mundo. Se não der tempo, obrigado a todos vocês, clientes, amigos, parceiros, professores, colegas, amigos da doutora que estão seguindo a gente aqui. Gratidão, namastê de coração. Fizemos com todo carinho e presente essa live para vocês. Que seja bênção de informação e conhecimento para todos vocês, para que a gente possa manter as nossas madeixas lindas na nossa cabeça, porque terapia capilar é beleza, saúde, autoconhecimento, é melhor qualidade de vida para todos nós. Vera, obrigada, doutora Aline, de coração. Você é um anjão da minha vida, como sempre. Vamos repetir essa live. Uma outra. Agradeço o convite. Amei reencontrar vários alunos aqui. Eu tenho um carinho especial pela turma de vocês. Espero que em breve a gente possa estar juntos fisicamente. Agradeço o carinho sempre. Foi ótimo participar. Um beijo para todo mundo que esteve aí, tá bom? Beijo. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Namastê. Gratidão, Pro. Tchau.